Se tem uma coisa que todo fã de anime sabe é que nem sempre a gente consegue ter o final feliz que a gente tanto espera que tenha. E às vezes é justamente essas histórias que mais nos marcam. Quem nunca se pegou chorando em frente à tela esperando que tudo desse certo pra no final seu coração ser completamente despedaçado? E é por isso que no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês 5 animes de romance que não só têm histórias incríveis, mas também têm finais muito emocionantes. E que provavelmente vai fazer vocês gastarem horrores com papel pra limpar as lágrimas. O primeiro que eu vou falar pra vocês é de Plastic Memories, onde a história se passa em um mundo de agora robôs humanoides são possíveis, e eles acabam coexistindo com humanos. Só que tem um porém, depois de 13 anos, esses robôs precisam ser resetados de fábrica, porque senão eles meio que viram máquinas mortíferas que podem sair correndo atrás das pessoas. E o problema é que como eles são resetados, eles perdem toda a memória que eles tinham nos últimos 13 anos. É como se você estivesse formatando o seu computador, literalmente você vai apagar tudo que existia dentro dele. E o protagonista trabalha numa empresa onde você tem que ficar fazendo esses resets, né, nesses robôs humanoides. O problema é que lá ele conhece a Aisla, que também é um desses robôs humanoides, e os dois criam uma relação muito bonita. O problema é que o tempo da Aisla tá acabando, e a história vai se passando no protagonista tentando achar uma forma de resolver esse tipo de problema, ao mesmo tempo que a relação dos dois vai se estreitando cada vez mais. E é um anime bastante emocionante porque a gente acaba se apegando aos personagens. E aí toda essa tensão em volta dessa construção de mundo faz a gente ficar muito apreensivo com o que vai acontecer no final. Então a gente não sabe se eles vão conseguir resolver o problema, se eles não vão conseguir. E isso faz com que cada momento que eles vivam juntos acabe se tornando algo precioso. E o pior de tudo é que a gente sabe do final, a gente sabe o que vai acontecendo, mas ainda fica naquela esperança, será que vai dar certo, será que não vai? Será que eles vão conseguir resolver? E aí a gente fica nessa angústia aí, eu acho que é por isso que ele se torna muito emocionante, porque a gente vai percebendo que cada momento que eles passam juntos pode ser o último. Então pra mim ele se torna muito emocionante por causa disso, que por conta dela ter um tempo útil limitado, qualquer coisa que eles forem fazer juntos pode ser a última coisa que eles vão fazer. E aí vem aquele final lá, aquele final que te regaça por dentro. Eu não podia ver a cena da roda gigante que eu já começava a chorar. O segundo anime que eu vou falar pra vocês é de Suka Suka. E é sério, eu não vou falar o nome completo desse anime pra vocês. Se vocês quiserem, vocês que procurem. E a história se passa em um mundo pós-apocalíptico, onde a humanidade quase que foi completamente devastada. A gente tem o Willen, que é o último sobrevivente humano. Ele é o único humano que sobrou dentre todas as raças existentes. E aí, por conta de algumas reviravoltas que aconteceram no anime, ele acaba se tornando um tutor de algumas fadas guerreiras que são chamadas de Leprechaun. E foram criadas artificialmente justamente para combater esses monstros que acabaram erradicando a humanidade. Mas uma dessas fadas em especial, que se chama Kitoli, acaba criando uma relação um pouco mais especial com o protagonista. E é um desenvolvimento de narrativa muito interessante, porque de começo, essas fadas elas não possuem nenhum tipo de emoção, justamente porque as emoções iriam atrapalhar na batalha delas. Então elas não sentem medo, elas não sentem pavor. E isso é algo que acaba contrastando bastante, porque se elas não têm sentimentos, como é que uma delas poderia se apaixonar por outra pessoa? Eu acho que é isso o mais interessante dentro da narrativa da história, justamente porque a Kitoli, mesmo sendo criada para não ter sentimentos, a gente vai vendo que não é bem assim que a história tá se desenrolando. E eu acho que é muito emocionante, principalmente porque a gente vai vendo o desenvolvimento desses personagens e vai ver eles crescendo, né, evoluindo. E aí a gente vai percebendo que essas personagens que em teoria não era para ter sentimentos, na verdade são pessoas comuns. De começo pode até ser que elas realmente tenham algum tipo de bloqueio para ter sentimento, só que a gente percebe que isso pode ser resetado de forma muito fácil, na verdade. E é aí que a gente chega no final, onde os dois finalmente conseguem ficar juntos, mas não da maneira que a gente esperava. O terceiro anime que eu vou falar pra vocês é de San-Ba-San, que é o segundo anime mais recente dessa lista, e basicamente conta a história de um casal de idosos que após décadas vivendo juntos, eles conseguem se rejuvenescer através de uma macieira que deu uma maçã dourada pra eles. E é um anime muito gostoso de assistir porque eles vão reexperimentando um amor de novo. Já que quando eles eram jovens de verdade, eles não tinham muito tempo para poder aproveitar a vida. E agora que eles têm esse tempo, e claro, a energia para fazer tudo de novo, é muito legal ver eles se divertindo juntos. Mas o que torna esse anime mais emocionante ainda, é que por mais que você esteja jovem novamente, existe uma coisa que não dá pra gente fugir, que é o tempo. E isso vai sendo explorado cada vez mais no anime, até que a gente chega no final, onde a gente tem uma comprovação da realidade, porque sim, o tempo chegou pra eles. Mas o que torna o anime emocionante de verdade não é nem isso. Porque ao longo da história a gente vai percebendo que isso vai acontecer, mas o mais emocionante é ver como isso foi construído. Porque o maior medo dos dois era de um deixar o outro primeiro, e na verdade a gente vê que isso não acontece, porque eles ficam juntos até o final. O quarto anime que eu vou falar pra vocês, esse aqui é um clássico, quem já tá inscrito há mais tempo no canal já sabe até do que eu vou falar, que é Shingatsu Akimi no Uso. Sim, o anime do pianista e da violinista com problema.
Eu já falei há pouco tempo desse anime aqui no canal, então quem quiser conferir eu vou estar deixando aí no card. Mas de forma resumida, a gente tem o Kousei Arima, que ele acaba sofrendo muito na mão da mãe dele, principalmente porque ela queria que ele se tornasse um pianista de sucesso. E aí quando a mãe dele acaba morrendo, ele meio que perde essa vontade de querer tocar piano de novo. Mas isso muda completamente quando ele conhece a Kaori, que era uma violinista cheia de energia, completamente diferente dele, e ela meio que incentiva o Kousei a entrar na música de novo. O problema disso tudo é que a Kaori acaba guardando um segredo que só é revelado no final do anime. E é um anime muito emocionante porque a gente vai vendo uma inversão de papéis aqui. Porque enquanto nos primeiros episódios a gente vê o protagonista um pouco mais pra baixo, precisando de ânimo, né? Ele não conseguia fazer as coisas muito bem sozinho. E aí a Kaori acaba se tornando os pilares pra ele conseguir se reerguer de novo. No final do anime é completamente o contrário, porque aí na verdade quem tá desmoronando é a Kaori e aí cabe ao protagonista tentar ajudar ela. E aí o anime ele vai mesclando bastante entre música, desenvolvimento emocional. E de começo ele acaba dando muita esperança pra gente pra no final pisar em cima e cuspir. E o final do anime acaba trazendo uma reflexão muito importante sobre viver o presente, sobre sentir a perda, sobre seguir em frente. Eu acho que é isso que acaba tornando tudo mais emocionante. E aí pra finalizar eu vou falar pra vocês de Atrimar Dear Moments, onde de novo a gente tá vivendo num mundo pós-apocalíptico, onde na verdade o mundo todo acabou sendo submerso pelo mar. E aí a gente tem o Natsuki, que é um jovem que ele tem muita dificuldade de se conectar com as outras pessoas, e ele acaba conhecendo a Atri, e ela é meio que um humanoide, né, mais um robô humanoide pra história, que acaba tentando entender o que é viver e amar de verdade. E aí junto eles vão explorando as memórias do passado, tentando entender o que aconteceu, e achar um jeito de reverter o que tá acontecendo. E é um anime muito emocionante porque ele vai explorando a relação dos personagens, e ele sempre tenta trazer essa reflexão do que é amar de verdade, o que é ter sentimentos, e isso vai trazendo conflitos ao longo da história que vai fazendo a gente se apegar ainda mais a esses personagens. E aí quando a gente espera que vai tudo terminar bem, os protagonistas finalmente se entendem, a gente percebe que eles vão ficar juntos, aí vem o final e acaba com tudo. Mas apesar dos pesares, esse aqui é o anime mais feliz que a gente tem nessa lista. Porque no final, mesmo que demore pra caramba, eles conseguem sim ficar juntos no final. Então graças a esse relacionamento que ambos tiveram juntos, isso serviu de combustível para que eles conseguissem trazer um pouco mais de felicidade àquele mundo que estava sendo devastado pelo mar. Mas por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da lista. Se gostou, já deixa o like, se inscreve no canal para continuar acompanhando os próximos vídeos. Temos vídeos aqui toda semana falando de animes de romance para vocês. Se ficou faltando algum outro anime, deixem aí nos comentários. Eu quero muito saber a opinião de vocês. E por hoje eu fico por aqui, pessoal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Falou!